ainda é obediência a ser aprendida. E nós queremos, antes de mais nada, antes de entrarmos no assunto propriamente, queremos lembrar que o que vamos ver foi escrito com um propósito. Pode passar o slide, por favor. Mais. A palavra de Deus diz assim em Romanos 15, versículos 4. Pois tudo que no passado foi escrito é uma referência ao Antigo Testamento, para o nosso ensino foi escrito. No capítulo 10 da primeira epístola aos Coríntios, a partir do versículo 11, narra uma série de acontecimentos semelhantes ao que vamos narrar hoje. E depois de narrar esses acontecimentos, nós lemos assim no verso 11 e nos versos 11 e 12. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Muito bem, o título, agora voltando ao tema da mensagem, o título da mensagem tem como base o texto de Hebreus, capítulo 5, versículo 8, onde mostra que Jesus, muito embora fosse filho, ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E nós temos dito, antes desta série, que toda obediência envolve pelo menos duas pessoas. Uma autoridade e uma pessoa que se submete a essa autoridade. Temos visto que não há obediência enquanto nós não reconhecermos em alguém a autoridade de Deus sobre ela. A menos que reconheçamos que Deus colocou quem Ele coloca em posição de autoridade como tal, nossa obediência não será plena. Nós não poderemos obedecer a menos que reconheçamos isso. E naturalmente que temamos a Deus, porque se alguém não teme a Deus, por que haveria de obedecer a Deus e qualquer pessoa que Ele estabeleceu como tal? Então, não é bastante existir a autoridade. As autoridades existem em todos os lugares. Para haver obediência, é preciso que reconheçamos em alguém a sua autoridade sobre nós. Nós estamos vendo exemplos de rebeldia no Antigo Testamento. E sob esse tema já vimos o exemplo de rebeldia de Adão e Eva, de Cã, de Nadab e Abiú, de Arão e Miriam. E hoje nós queremos ver um exemplo de rebelião coletiva. O exemplo de rebeldia de Coré, Datã, Abirão e mais 250 líderes. Na realidade, depois, todo o povo veio a se rebelar também. Então, vamos examinar Números 16. Você pode acompanhar na tela ou, se desejar, na sua Bíblia. Corá e seus companheiros eram levitas. A tribo de Levi foi escolhida por Deus para servir no santuário e servir nas coisas relacionadas ao santuário e ao culto a Deus. E o texto diz: Corá e seus companheiros eram levitas e representavam os espirituais. O texto diz: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Na realidade, eles eram parentes de
Moisés e de Arão, que eram também descendentes de Coate, filho de Levi. Por sua vez, Datã e Abirão eram filhos de Ruben, o primogênito de Jacó, e representavam os líderes do povo. O texto diz assim: Corá tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. Estes e mais 250 líderes da congregação se levantaram contra Moisés. O texto diz: e se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome. Eram os principais líderes do povo, pessoas que tinham nome especialmente na tribo de Ruben, no caso. O texto diz no verso 3 que estes mesmos, que são citados no verso 2, se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Então, o que Corá estava reivindicando era um direito ao sacerdócio, que era uma atribuição de Arão e da sua descendência, os seus filhos. E estavam também representando o desejo de Ruben, que achava que se levantar, tanto um grupo quanto o outro se levantou contra a liderança, quer de Moisés, a liderança do povo, quer de Arão como sumo sacerdote. Então eles foram desrespeitosos, eles podiam ser honestos, mas pecaram ao não reconhecerem a autoridade do Senhor em Moisés e Arão. Eles consideraram o assunto de cunho pessoal. Ele é nosso parente e, por isso, isso no caso de Corá. No caso de Ruben, talvez por ser ele o primogênito e sentir-se com direito a um tratamento especial, embora ele aqui não diga isso, mas simplesmente se rebelaram ambos e com as pessoas que eles conseguiram arregimentar contra Moisés e contra Arão. Então, eles agiram como se não houvesse autoridade entre o povo de Deus. Ao atacarem Arão e Moisés, eles não consideraram a relação de Moisés com Deus, nem o mandato que Moisés recebera do Senhor. Moisés, entretanto, não perdeu a calma. Quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. Essa é uma atitude que nós vamos observar sempre na vida de Moisés. Sempre que aconteceu algo muito sério, em que a sua autoridade foi contestada, ele simplesmente se curvou diante de Deus, que o havia colocado nessa posição, e clamou ao Senhor. Considerando que a autoridade pertence a Deus, Moisés não a defendeu. Não cabe a uma autoridade defender a sua autoridade. A gente às vezes ouve alguém dizer: você não sabe que eu sou autoridade. Nenhuma autoridade precisa dizer que é autoridade. E ele nem se valeu da autoridade que tinha contra as pessoas que estavam se levantando contra ele.
Corá e seu grupo estavam cheios de razões, de racionalizações. A mente sempre encontra razão para os seus atos quando nós, eu, você, qualquer pessoa, desobedecemos a palavra de Deus. Então, para justificar o nosso procedimento, nós sempre buscamos uma lógica. Eu bati nele porque ele me bateu. Eu reagi porque ele antes fez isso comigo. Sempre vai haver uma razão. Todavia, Moisés falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo, que ele fará chegar a si. Essa referência ao santo, aqui é uma referência a Arão, que era a pessoa escolhida para servir diante do Senhor. Era o único que podia entrar no Santo dos Santos e oferecer e fazer expiação por si mesmo e pelo povo. Nenhuma outra pessoa podia entrar naquele lugar. E por isso ele aqui, Moisés disse: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. O problema então não era de Moisés, o problema era do Senhor. Os revoltosos pensavam que estavam se opondo a Moisés e a Arão, que não estavam se rebelando contra o Senhor. As pessoas costumam dizer: não, eu obedeço a Deus. Mas se você não obedece ao pai, a sua mãe, a um superior hierárquico, a qualquer autoridade constituída, seja ela qual for, e se você se insurge contra essa autoridade, se você deita falação contra essa autoridade, nós vivemos dias em que ouvimos tantas coisas, e nós não temos que concordar com a autoridade. Nós não podemos nos levantar contra ela. Não podemos nos opor a ela e deitar falação contra ela. Eu também sou tentado a fazer isso. Nós vivemos dias em que ocorrem coisas espantosas e nós temos a tendência de condenar e de massacrar, seja quem for. Eu creio que quem está entendendo está sabendo do que eu estou falando. Nós não concordamos com tudo que é dito, com tudo que é feito. E se temos que fazer alguma coisa, nós temos que orar por aqueles que foram postos em posição de autoridade, seja onde for. E se eu tenho alguma reclamação e eu posso, eu vou chegar a essa pessoa e falar com ela diretamente, sem desconsiderá-la como autoridade sobre mim, tratando-a com devido respeito, mas dizendo o que eu penso. É um direito que todos temos, desde que façamos isso dessa maneira. Mas os revoltosos então pensavam que estavam se opondo a Moisés e Arão, que não estavam se rebelando contra o Senhor, que estavam servindo ao Senhor com essa atitude, que apenas haviam desprezado Moisés. Mas Deus e a sua autoridade delegada são inseparáveis. Não se pode ter uma atitude para com Deus e outra para com a autoridade que Ele delegou. Aqui no caso, Moisés e Arão. Ninguém pode rejeitar a autoridade delegada por Deus com uma mão e receber Deus com a outra mão. Se eles se submetessem à autoridade de Moisés e Arão, estariam sujeitos a Deus,
Por isso, Moisés não se exaltou por causa da autoridade recebida de Deus. É importante que, seja eu, seja você, seja quem for, que esteja em algum momento investido de autoridade, na família, no trabalho, na igreja, na escola. Se você teme a Deus, você deve considerar que você não é melhor do que ninguém. Você não é mais do que ninguém em si mesmo. Mas se você foi estabelecido por Deus na sua casa, na sua família, se você foi estabelecido por Deus na escola, no trabalho, em qualquer outro lugar, não é você, é Deus que pôs você ali e você deve agir consciente de que não foi porque você é mais bonito ou melhor do que ninguém, é porque Ele achou por bem de fazer isso. Na vida secular, as pessoas alcançam e galgam posições em função de méritos. E a gente não pode desprezar isso, mas méritos pessoais, esforço, trabalho, empenho, tudo isso é louvável, mas há determinadas posições que as pessoas chegam e elas devem entender, se você teme a Deus, que você está nessa posição. E se Deus colocou ali, você não é melhor do que ninguém, mas foi Deus que colocou. Então você vai exercer a sua autoridade, não para pisar nas pessoas, não para machucar pessoas, não para prejudicar quem quer que seja, mas para cumprir aquilo que você sabe é o melhor, e é o certo, é o direito, é o correto. Então, Moisés não se exaltou por causa da autoridade recebida de Deus, pelo contrário, ele se humilhou sob a autoridade de Deus e respondeu aos seus acusadores com mansidão. Façam isso, ele disse, peguem incensários, você, Corá e todo o seu grupo, ponham brasas nos incensários. Amanhã coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Os levitas não podiam fazer isso, mas se achavam no direito de fazer. Então ele falou, então vocês façam, e vamos ver se Deus vai aceitar. Essa questão de colocar os incensários, pôr a mão nos incensários e chegar com eles diante do Senhor, oferecendo incenso ao Senhor, era uma atribuição só dos sacerdotes, Arão e seus filhos. E assim mesmo, quando dois filhos de Arão fizeram isso sem estarem em obediência àquilo que Deus havia determinado para Arão e não para eles, os irmãos sabem o que aconteceu com eles. Então, Moisés está dizendo, se vocês se acham nessa condição, então façam, vamos ver se ele vai aceitar. Não obstante, pela maturidade e o seu relacionamento com Deus, Moisés pôde prever que as consequências de tal procedimento não seriam boas. Moisés disse também a Corá, advertindo da loucura da sua rebeldia. Agora escutem, filhos de Levi, será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez você chegar, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você, e agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor,
e Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Veja o que diz o verso 11. O verso 11 diz assim: portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. Moisés não diz: vocês não estão contra Arão. Vocês estão contra o Senhor, porque... E depois ele diz: e Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? O Arão foi uma pessoa que pisou tanto na bola, que cometeu tantos erros. Não obstante, Deus perdoou e ele permaneceu na função que estava lá. Todo mundo sabia que Arão não era nenhum homem perfeito, mas Deus o havia escolhido, e não foi Moisés que escolheu Arão. Foi Deus que escolheu Arão, até porque Moisés nem queria receber a função e o chamado de Deus, porque não se sentia capaz. Então, ele inicialmente falou: Arão vai falar em seu nome aquilo que você colocar na boca dele. Isso para ele poder ir a Faraó. Pois bem, Datã e Abirão não estavam presentes, eram os representantes da tribo de Ruben. Datã e Abirão não estavam presentes porque se recusaram a vir quando foram chamados por Moisés. Eles disseram, Moisés mandou chamar, versos 12 a 14, Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram: não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você, eles estão dizendo a Moisés, será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que emana leite e mel, se referindo ao Egito, para nos fazer morrer neste deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Príncipe aqui não tem o caráter de uma monarquia onde tem príncipes e princesas, mas aqui é no sentido de o homem principal, equivale a um líder de um povo. Além disso, você não nos levou a uma terra que emana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Eles não tinham crido nas promessas de Deus e não puderam entrar inicialmente na terra prometida, porque eles falaram mal da terra e os irmãos sabem bem disso. Eles esperavam bênçãos terrenas imediatas, esqueceram-se de que foi devido às suas próprias faltas que eles não puderam entrar em Canaã, ou seja, pela incredulidade deles. Eles foram então aqui ásperos contra Moisés, foram desrespeitosos para com ele. A essa altura, a ira de Moisés foi despertada. Todavia, Moisés não dirigiu sua ira contra eles. Preferiu falar com Deus. Então ele disse a Deus. O texto diz assim: então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento e não fiz mal a nenhum deles. O que Moisés está pedindo é que Deus não aceitasse o que eles estavam pensando em fazer. E ele disse: não tirei deles nenhum só jumento e não fiz mal a nenhum deles. É um pedido que ele está fazendo. E ele está extravasando toda a sua ira, o seu dissabor com tudo aquilo que ele está vivendo. Quantas vezes a rebeldia do homem força a mão do juízo de Deus? 10 vezes os israelitas tentaram a Deus. 5 vezes deixaram de crer nele. Em todas essas ocasiões, o Senhor reteve o seu juízo e perdoou.
Mas nesta questão, o Senhor resolveu julgar. O Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se do meio dessa congregação e eu os consumirei num momento. Assim ele extirparia a rebeldia do meio do seu povo. Mas Moisés e Arão intercederam junto ao Senhor em favor do povo. O texto diz: mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem, ficarás indignado contra toda esta congregação? Se Deus fosse agir com justiça na minha vida, na sua, nenhum de nós estaria aqui. Já tínhamos sido extirpados da face da terra. É por isso que Jesus veio como mediador. É por isso que Jesus veio para expiar os nossos pecados, para redimir-nos dos pecados, para que através dele pudéssemos ser aceitos. Nós não somos justos diante de Deus. E Moisés e Arão intercederam junto a Deus em favor do povo. Eu vou ler novamente. Eles disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem, ficarás indignado contra toda esta congregação? Na realidade, foi Corá que começou tudo isso. E foi ele que instigou os outros, e os outros foram com ele. O Senhor ouviu a intercessão de Moisés e Arão, mas julgou Corá e os outros rebeldes. Números 16, a partir do verso 23. Esses textos maiores nós não estamos projetando ali por razões óbvias. O texto diz assim: o Senhor respondeu a Moisés: fale a toda a congregação, dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão, que eram os chefes, os líderes da revolta. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse: nisso vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra se abrir, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram, não ele, mas Moisés, não Moisés, mas o Senhor. Vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles.
Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: vamos fugir para que a terra não venha a nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso, aqueles que estavam sob a liderança de Corá. A autoridade estabelecida por Deus era a pessoa a quem Israel devia ouvir. A rebeldia é um princípio do inferno. É isso que podemos aprender com tudo que vemos aqui narrado. Os rebeldes se insurgiram e as portas do inferno se abriram. A terra abriu a sua boca e engoliu todos os homens que pertenciam a Corá, Datã, Abirão e todos os seus bens. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas o espírito rebelde abre essas portas. É a mesma coisa que as pessoas costumam dizer: eu não estou debaixo de maldição. Não está se você não pecar. Se você pecar, as consequências do pecado advêm sobre a minha vida e a sua. Jesus morreu por mim e por você, sim, mas isso não me dá a mim nem a você o direito de pecarmos. Se pecarmos, temos perdão, mas pecar com base nisso é loucura. Um dos motivos pelos quais a igreja não prevalece é a rebeldia. Só os obedientes podem fechar as portas do inferno. Neste capítulo, nós temos 2 exemplos de rebeldia. Nos versos 1 a 40, os líderes se rebelam. Ou melhor, se rebelaram, né? Nos versos 41 a 50, toda a congregação se rebelou. Ao verem o que aconteceu, eles se revoltaram ainda mais. Aí a congregação toda se revoltou contra Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Como se houvesse neles esse poder. Sempre que Moisés fez alguma coisa, foi porque Deus mandou ele fazer. Ele não tinha autoridade para fazer o que ele queria, do jeito que ele queria. Ele obedecia às ordens e à direção de Deus. O Espírito de Deus estava sobre ele. O espírito de rebeldia é muito contagioso. Nós temos que ter um cuidado tremendo para não nos deixarmos contaminar. Eu e você recebemos mensagens diariamente de pessoas que procuram, até sem saber, porque não conhecem a Deus, nos contaminar com mensagens, com incentivo à rebeldia contra A, contra B, contra C. Convocam 1000 reuniões para se insurgirem contra alguma coisa. O espírito de rebeldia, então, é muito contagioso. O fato de Deus ter julgado Corá, Datã, Abirão e os 250 líderes não deteve a congregação. Ela continuou rebelde, declarando que Moisés matara os seus líderes. Não obstante, Moisés e Arão não podiam ordenar que a terra se abrisse a sua boca, e nem podiam invocar fogo do céu, e nem fizeram isso. Aquilo foi ordem de Deus. O fogo veio do Senhor. Os olhos humanos só conseguem ver os homens. Não sabem que a autoridade vem
de Deus. Tais pessoas são tão atrevidas que não temem mesmo quando presenciam o juízo de Deus. Aí que elas se revoltam mais. Como é perigoso, então, ignorar a autoridade de Deus. Mas, quando toda a congregação se reuniu contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu. O texto diz: quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Sempre que Deus se manifestou assim, foi para dirimir e resolver alguma situação difícil, sobretudo de rebeldia. A glória de Deus se manifestava sempre enquanto a coluna de nuvem estivesse sobre a tenda, o povo não saía. Quando ela se levantava, o povo saía. Mas aqui a coluna Deus se manifestou, manifestando a sua glória de uma maneira especial, porque Ele queria falar ao povo. Então, essa manifestação era a prova de que a autoridade pertencia a Deus. É Ele dizendo: sou eu. Por isso Deus se apresentou para executar o juízo. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: saiam do meio dessa congregação e eu a consumirei num momento. Para entendermos isso, nós temos que entender que sempre que Deus disse algo semelhante, e não foi a primeira vez, Ele o fez porque Ele é um Deus justo, mas é um Deus também que ouve as intercessões. Aí a importância da oração, aí a importância de nós estarmos em contínua oração pelos nossos, pelo país, pelas autoridades constituídas, por todas as pessoas. É por isso que vocês devem orar por mim, devem orar pela liderança da igreja. Nós precisamos interceder. Todas as mudanças que desejamos ver neste país devem ser objeto de nossas orações e intercessões. Todas as mudanças que nós queremos ver na igreja, nós devemos buscar a Deus e pedir. Se podemos, vamos à pessoa diretamente, falamos com ela o que pensamos, o que sugerimos, o que gostaríamos de ver acontecendo. Mas se não é por aí que vamos dobrar os nossos joelhos e pedir que Deus faça o que nós não estamos vendo, ou o que queremos ver acontecer. Moisés e Arão, mais uma vez, se humilharam. Moisés e Arão se humilharam uma vez mais diante de Deus. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Isso é uma posição de adoração e de busca da presença de Deus. E Moisés discerniu a gravidade do que viria logo a seguir. Então, verso 46 diz assim: Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário. O incensário era uma forma de intercessão em favor do povo. No livro de Apocalipse diz que o incenso representa as orações dos santos. E aqui a aplicação é direta e clara. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Arão pegou o incensário como Moisés lhe havia falado e correu para o meio da congregação. E eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga.
Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés à porta da tenda do encontro e cessou a praga. 10 vezes o Senhor ignorou as murmurações do povo no deserto, mas não permitiu que resistissem à sua autoridade. Esse tipo de pecado não fica sem resposta pronta de Deus. Isso aconteceu porque a rebeldia é um princípio de morte e é um princípio também de Satanás. Conclusão: o pecado da rebeldia é seríssimo. Sempre que um homem resiste à autoridade de Deus, ele julga imediatamente. Que o Senhor nos livre, então, deste princípio satânico. E eu queria que vocês não se esquecessem do que nós dizemos no início. Não tem ali para ser projetado, acho que não tem, porque eu não coloquei. Mas nós lemos no início, Romanos 15:4. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nós nos vemos no tempo da graça, mas nós devemos aprender com aqueles que viveram no tempo da lei. Porque o 1 Coríntios 10, 11, 12 diz: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. E foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Todos nós estamos sujeitos a entrar por esse caminho. A rebeldia é uma constante na nossa carne. Ela faz parte da natureza pecaminosa do homem. Mas Deus nos deu do seu Espírito, nos deu do seu poder e da sua graça, para vivermos aquilo que Ele tem expressado na Tua palavra, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que Deus nos ajude a viver a sua palavra. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor, nós te louvamos por tua graça e bondade. Te agradecemos porque nos achamos em Jesus e conhecemos hoje mais do que aqueles que não te conhecem ainda a tua palavra. Não podemos esperar de quem não te conhece atitudes coerentes com a tua palavra, mas podemos viver pelo teu Espírito e poder a tua palavra, para que não incorramos naquilo que o Senhor nunca aprovou, aquilo que o Senhor nunca quis e nem quer, em ocasião alguma. Dá-nos corações sensíveis para te ouvir e para andar nos teus caminhos. Livra-nos de todo espírito de rebeldia, que o Senhor nos dê um coração quebrantado, humilde e obediente a Ti e a Tua palavra. Nós pedimos isso e Te rogamos que o Senhor nos conduza em paz e em segurança, e pela graça do Senhor possamos estar aqui hoje novamente, por Tua bondade e benignidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.